Estamos aqui para mais uma live no canal Coisas de Dayana, e eu sou a Dayana, e todos os dias eu estou trazendo aqui a palavra de Deus aqui no canal, tá bom? Nós estamos lendo a Bíblia, né? Todos os dias. Tem dias que a gente lê tem dia que a gente lê até 4 capítulos da Bíblia, e nós estamos lendo e estudando cada capítulo, né? É importante para a nossa compreensão humana que a gente venha meditar, né, sobre cada capítulo. É muito importante que a gente venha ler com calma, com cuidado, né? Porque Deus, ele inspirou pessoas a escrever a Bíblia, né? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Deus, ele deixa lições em todos os capítulos. Então é muito importante que a humanidade venha conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente faz isso, a gente se aproxima mais de Deus, né? E Deus, ele começa a cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Esse mundo, ele não é fácil da gente lidar, da gente viver, da gente aprender as coisas, né? Viver aqui nesse mundo não é fácil. Passamos por lutas, por guerras, é muito complicado a nossa vida, né? Cada pessoa tem uma luta, seja ela física ou espiritual, todos nós temos lutas, né? E a vida não é fácil. Então Deus, ele deixou a Bíblia, né? E deixou também para o ser humano o livre arbítrio de escolher como que ele quer viver a vida dele, né? E uma coisa eu asseguro aqui para vocês: viver com Deus é muito melhor, né? Nós somos feitos por Deus, Deus nos criou, e a nossa vida ela vai ser muito melhor se a gente viver com Deus, né? E temos também aí a promessa de Deus de termos a vida eterna. Então nós temos que buscar as coisas de Deus, até porque se a gente não faz isso, a gente acaba vivendo aí muito vazio e é difícil de conseguir superar as coisas, de entender as coisas, né? A vida sem Deus, ela é uma vida vazia, né? Nós precisamos se encher das coisas de Deus, porque Deus, ele propositalmente, ele deixou no ser humano uma busca por ele. Todas as pessoas, elas têm essa vontade de buscar a Deus, mesmo sem entender como, mesmo sem entender que exatamente é Deus que ela tem que buscar. As pessoas, elas têm esse vazio dentro delas que só é preenchido com Deus, né? Nesse mundo você pode conquistar muitas coisas, você pode, enfim, você pode querer muitas coisas, você pode conquistar muitas coisas, mas sempre vai te faltar algo, né? E esse algo é Deus. Nós temos que se encher do Espírito Santo, que já habita em nós. Nós precisamos não ter um coração teimoso para que a gente tenha sensibilidade ao Espírito Santo, ao agir dele nas nossas vidas, né? De como lidar com o próximo, de como resolver as coisas, buscar por sabedoria, proteção divina, e tudo isso a gente só consegue com Deus. E a melhor forma, né, de conseguir isso é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia, é orando, né? A nossa esperança tem que vir do Senhor, tem que vir de Deus. Não adianta a gente ficar procurando por coisas desse mundo, coisas passageiras. A nossa alegria tem que vir de Deus, tá bom? Então, nós estamos lendo aqui Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Ele é o livro da partida. Ele conta a história de quando
o povo de Israel foi liberto do Egito. Como Deus fez essa libertação, ele usou Moisés para isso, né? Moisés, ele foi um homem usado por Deus para libertar o povo do Egito, e Deus, ele tinha um propósito, né, com o povo do Egito, que seria do Egito não, de Israel, né? Deus, ele tinha um propósito fazendo a libertação desse povo, e Deus, ele libertou esse povo. Moisés libertou esse povo junto com Deus, e Deus, ele tinha um propósito, que era trazer bem mais para frente, né, Jesus, para que por meio de Jesus todas as pessoas soubessem do evangelho, todas as pessoas tivessem o perdão, né? Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Então esse livro, ele mostra de como Deus está educando esse povo, as coisas que Deus está fazendo para educar esse povo, mostrando também princípios, coisas que Deus quer da humanidade, tais como obediência, santidade. Deus, ele está ensinando tudo isso através desse livro, tá bom? Então hoje nós vamos ler o capítulo de número 37, tá? E se você perdeu as outras lives, elas estão todas gravadas, as lives desde o comecinho, desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que é onde conta toda a criação do mundo, das pessoas, né? Então, se você perdeu, está tudo gravadinho aqui no canal. É interessante que você já venha a assistir agora, porque tá bem no começo, então você não perdeu muita coisa. E é importante que todas as pessoas venham entender um pouco mais de Deus, entender o propósito de Deus para a humanidade, né? E como eu disse, é só lendo a Bíblia que a gente consegue fazer isso. Não adianta a gente procurar viver segundo o nosso coração. O coração do homem, ele é enganoso, tá? Isso não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia, né? E a Bíblia, ela, apesar de ter sido um livro escrito há milênios atrás, ela é um livro muito atual. Deus, ele fala conosco nos dias de hoje, em todos os capítulos, tem lições valiosíssimas, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre, gente, tiro um tempinho aqui para ler os comentários de vocês, tá? Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou lendo, provavelmente eu não vou conseguir responder, mas eu sempre tiro um tempinho aqui durante a live para ler os comentários de vocês. E uma coisa também que eu sugiro, todas as lives eu sugiro isso, é que você pegue um papel, uma caneta, que você anote as coisas que você achar importante, né? Isso vai ajudar o seu cérebro a memorizar melhor as coisas, né? Você vai conseguir aprender melhor as coisas. E também você pode usar para evangelizar a vida de pessoas, tá bom? Então é importante que você vá anotando aí as coisas que você acha importante, tá? E se você ficar com alguma dúvida, você pode aqui perguntar, que eu irei responder você com certeza, tá? Eu vou dar aqui uns 10 segundinhos para quem vai pegar o papel e a caneta para anotar as coisas importantes. E já já eu vou parar aqui para ler e responder vocês, tá bom? Então vamos lá.
Êxodo 37. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 76 centímetros de largura e 76 de altura. Ele revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois, enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 76 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 76 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas, por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste, as flores que enfeitavam o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas. Formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de cada lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinham 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e os candelabros formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar, os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incensos em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinham 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro.
Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado com o perfume. Então aqui, gente, está falando tudo que Deus pediu para eles fazerem. Eles estavam fazendo exatamente como Deus, havia pedido, Isso tudo que eles estavam fazendo, nada era invenção humana. E eles estavam fazendo isso com o propósito de Deus habitar ali no meio deles. Naquela época, ainda não tinha acontecido o sacrifício perfeito de Jesus. Então, cada um desses objetos tinha um propósito, Eles não faziam aquilo para se engrandecer, para se exaltar, não. Era tudo feito para Deus, E o propósito disso tudo era para que Deus habitasse no meio deles, Então, aqui, nesse capítulo, eles fizeram tudo isso porque Deus havia dado instruções específicas, Nos capítulos anteriores, a gente viu que tudo isso foi orientação específica de Deus. Deus orientou Moisés de como tudo seria feito, ele instruiu as pessoas para fazer isso, ele encheu de dons, de sabedoria, para que as pessoas fizessem esse trabalho tudo do jeitinho que Deus ordenou. E a gente aprendeu também aqui nesse livro de Êxodo e nesses capítulos, que Deus ele enche de dons, de sabedoria as pessoas para conduzirem trabalhos humanos, Então, quando as pessoas, quando você, a gente vai executar um trabalho, geralmente esse trabalho também é para servir pessoas. E como nós somos pessoas temente a Deus, que a gente quer agradar a Deus, nós devemos também fazer o melhor ao próximo. Então Deus, ele pode nos capacitar com dons, com sabedoria espirituais para fazer o nosso trabalho, tá bom? Então aqui Deus mostrou que ele encheu de dons e sabedoria essas pessoas, elas tiveram sim erros, A gente viu em capítulos anteriores que essas pessoas, elas cometeram pecados, que elas fizeram coisas erradas, mas elas se arrependeram de coração e Deus perdoou essas pessoas e Deus continuou usando essas pessoas para cumprir também o propósito dele, que era preparar aquela nação santa, Tudo isso tinha um significado e apontava para Jesus, que seria o sacrifício perfeito, tá bom? Agora nós vamos ler o capítulo de número 38. E se você estiver ficando com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida nos comentários, tá? Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, e o altar media 1,30 metro de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formaram uma só peça com o altar. E ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, vasilhas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da madeira do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos.
Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois, Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos dois lados do altar, e o altar foi feito de madeira e era oco. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e o suporte das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino, as bases das colunas eram de bronze, e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido, feito de linho fino, e de todos fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8 metros e 80 e a altura de 2 metros e 20, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda do pátio eram de bronze. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista, e ela foi preparada pelos levitas, dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aioabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lãs azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido ofertado ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1000 quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram listados nas contagens 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usadas 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha. Também o bronze, todos os objetos
Para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio, era para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda era para o pátio que ficava em volta da tenda. Então aqui a gente vê, né, durante toda a Bíblia, que Deus, ele sempre teve muita transparência, né, com as coisas de Deus. Tudo que foi usado para fazer a tenda, né, quando já tinham materiais o suficientes para fazer a tenda, para fazer todos os objetos da tenda, as pessoas, né, que estavam encarregadas de fazer as coisas, né, sagradas para Deus, eles avisaram que já tinha material suficiente. E Moisés, como ele era um líder honesto, né, ele era um líder obediente a Deus, ele tinha temor às coisas de Deus, ele falou para as pessoas que não precisava mais ofertar, que aquilo já era o suficiente, né? E toda a quantidade, né, de coisas de valor que foi colocado na tenda de Deus, foi tudo anotado numa tabela oficial. Então Deus, ele sempre deixou claro na Bíblia que os líderes, né, as pessoas, no caso Moisés naquela época, que fazia as coisas de Deus, que pegavam ofertas, né, de Deus, eles tinham que ter uma transparência com o povo. Eles não podiam ser pessoas que, por exemplo, as pessoas que estavam ofertando viessem a ficar com o pé atrás com eles, entende? Eles tinham uma total transparência da quantidade que foi doado, aonde foi colocado, o total que foi usado, até no que sobrou está escrito aonde foi gasto, né? Porque aqueles líderes, tanto Moisés como os sacerdotes, não podiam ter aquela, por exemplo, o povo não podia ficar olhando para eles com os maus olhos, né? Por exemplo, assim, eu dei todas as minhas joias, ou eu dei grande parte das minhas joias, grande parte do meu poder aquisitivo para fazer aquilo, né, para Deus, e eu não sei para onde foi. Eu vi que pessoas, por exemplo, enriqueceram com o meu dinheiro. Não tinha isso, né? As coisas de Deus, elas eram muito transparentes. E na verdade, as coisas de Deus, elas têm que ser transparentes, né? A gente não pode as coisas de Deus ser de qualquer jeito. Então, em Êxodo, né, a gente tira também essa lição, né, de fazer as coisas de Deus exatamente como elas têm que ser, né? Com transparência, as pessoas não podem ter dúvidas sobre aonde vai, né? E sobre transparência com ofertas, está escrito assim também na Bíblia, mais adiante, em 2 Coríntios 8, do 20 ao 21. Queremos evitar que se diga que fomos desonestos na administração dessa oferta. Buscamos por ser honestos diante do Senhor e dos homens. Paulo reforça que os líderes devem prestar contas e agir com integridade, evitando qualquer suspeita de fraude. Então, isso é uma coisa, né, que a Bíblia fala. Em 1 Timóteo 3, do 8 ao 10, líderes devem ser sérios, íntegros e provados antes de servir. Integridade inclui usar bem, com transparências, os recursos da igreja. A Bíblia ensina que os líderes devem registrar, prestar contas e agir com honestidade. Transparência nas ofertas protege o povo e a honra de Deus, mostrando que a obra é para Ele e não para benefício pessoal. Então, as pessoas naquela época, elas fizeram isso, que foi coisas que não foi invenção humana, né? Foi uma coisa totalmente
instruída por Deus para que Deus habitasse ali no meio deles. Hoje em dia, nós não temos mais que fazer isso, né? Hoje, como que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus lendo a Bíblia, conhecendo mais de Deus, a gente orando, né? Conversando sobre Deus, nos enchendo do Espírito Santo, se afastando do pecado, das coisas que é errado, né? Jesus, ele é o nosso sacerdote hoje. Hoje, por meio de Jesus, que fez o sacrifício perfeito, nós temos um acesso diretamente com Deus. Naquela época, Deus estava ensinando o povo, preparando o povo, abrindo o caminho para Jesus. Mas hoje nós temos um acesso total a Deus por meio de Jesus. Jesus é o nosso sacerdote. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, né? Então, por meio das nossas orações, por meio da nossa limpeza espiritual, né? Da gente confessar os nossos pecados, da gente se arrepender dos nossos pecados, nós temos acesso direto a Deus, em nome de Jesus, tá bom? Mas isso mostra também a importância de todo líder ter essa responsabilidade com as pessoas, né? Deus, ele nunca quis que essas coisas, por exemplo, fosse para enriquecer Moisés ou fosse para enriquecer os sacerdotes. Tinha que ter uma transparência, né? Sempre teve que ter uma transparência total nas coisas de Deus. E isso a gente vê desde o começo da Bíblia, pois esse é apenas o segundo livro da Bíblia, tá bom? Então agora nós vamos ler o capítulo de número 39. E se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar a sua dúvida. Com fios de lã azul, púrpura e vermelho foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelho, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. Os cintos que passavam pela cintura do manto formavam uma só peça. Com ele era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engates de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal, para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado. Então, para vocês verem, né, Deus, ele fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, quando ele já estava bem velhinho, que ele estava ali dando as bênçãos, né, para os filhos dele, ele deu bênçãos para aqueles filhos, mas não foi bênçãos que eles pudessem ver visualmente. Não foi coisas, heranças que ele estava dando, por exemplo, bens materiais. Mas por meio do Senhor, Jacó estava sendo usado para dar liderança espiritual, né? E as 12 tribos de Israel estavam ali sendo ditas, sendo entregues, né? Nas roupas, né? Daquelas pessoas, e eles são falados, né? Até hoje. Então essas heranças, elas eram heranças espirituais, né? Deus, ele é um Deus de palavra e ele age no tempo certo.
Nós não entendemos muitas vezes as coisas de Deus, nós não conseguimos entender os planos de Deus, mas Deus não falha em suas promessas, em seus propósitos. Os propósitos de Deus nunca dá errado, né? Então Jacó, ele abençoou seus filhos e agora aqui mais para frente a gente vê se cumprindo, né, essas heranças espirituais. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira, puseram um rubi, um topázio, uma granada. Na segunda carreira, puseram uma esmeralda, uma safira, um diamante. Na terceira, puseram uma turquesa, uma ágata e uma amestita. E na quarta, um beriló, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engates de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com os fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engates de ouro do peitoral, que foram presos nas suas alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto embaixo na frente dele, perto da costura acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um dos cordões azuis, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não soltasse. A sobrepele da roupa que vai por cima do manto sacerdotal era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra das sobrepeles colocaram aplicações de forma de romã, feitas de linho fina e de fios de lã azul púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra das sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininho intercalados com romãs da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nele gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor, e amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, gente, tudo isso que eles estavam fazendo, todo esse cuidado, todos esses detalhes, todas essas preparações, elas foram todas instruídas, né, inspiradas por Deus, né? Deus, ele instruiu aquele povo, Deus, ele deu dom, sabedoria, talento, ele foi, sabe, guiando o caminho também, de como tudo teria que ficar. Deus, ele é um Deus de detalhes, e tudo aquilo não era simplesmente para o homem ficar bem vestido, por exemplo. Não, tudo aquilo é para a honra e glória de Deus.
essas coisas elas eram feitas para Deus, tá? Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, as cortinas separavam o lugar santíssimo do lugar santo. A arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e as tampas da arca. Levaram a mesa e todos os seus equipamentos, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro e suas lamparinas, todo o seu equipamento e azeite para as lamparinas, e levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha, os seus cabos e todos os seus equipamentos, pia com o suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, as cortinas da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para que os sacerdotes usassem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas dos sacerdotes Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que ele tinha feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Agora, gente, eu vou passar aqui para vocês as coisas que eu anotei, tá bom? Que são importantes aqui sobre esse capítulo. Só um minutinho, tá, gente? Então, vamos lá. Olha, então aqui, a obediência traz bênção. O povo fez tudo como Deus mandou. A obediência resultou em aprovação e bênção. Deus é detalhista em sua obra, nada foi deixado ao acaso. Isso ensina que Deus se importa com os detalhes da nossa vida e do nosso serviço. Santidade no serviço. A coroa dizia: santidade ao Senhor. Isso mostra que quem serve a Deus deve estar preparado, separado para Ele. Cada tribo é importante para Deus. As 12 pedras no peitoral lembravam que Deus não esquece de nenhum filho seu. Todos têm valor diante dele. Cristo, como nosso sumo sacerdote, as vestes apontam para Jesus, que intercede por nós diante de Deus. Assim como o sacerdote levava os nomes das tribos, Jesus leva o nosso nome diante do Pai. Glória para Deus, não para o homem. As roupas eram belas, honrosas, mas não para a vaidade de Arão, e sim para refletir a santidade de Deus. Êxodo 39 nos mostra que a obediência, a santidade e o cuidado em servir a Deus são fundamentais, e tudo que foi feito apontava para Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito. Então, gente, agora eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler aqui com vocês, né, os comentários, tá bom? E uma coisa, né, que é importante, a tenda, né, ela foi feita antes, né, da época do rei
Salomão, que construiu o templo, que a gente vai ver mais para frente. A gente está aqui no começo da Bíblia, né? E Deus, ele queria habitar no meio do povo. O que acontecia naquela época? As pessoas, os israelitas, eles estavam saindo do Egito. E o Egito era um lugar onde tinha deuses físicos. Os egípcios, eles adoravam imagens, eles faziam deuses para eles, né? Então, quando Moisés, ele ficou 40 dias no monte orando a Deus, né? Quando ele desceu, já com as tábuas, né, da lei e tudo mais, as pessoas, elas tinham feito, né, um bezerro de ouro, sendo que elas tinham concordado com Deus, de que elas não iam fazer falsos ídolos, que elas não iam adorar deuses, que elas iriam adorar só a Deus. Então aquelas pessoas, elas já estavam quebrando o comprometimento que elas tiveram com Deus. E Deus, ele estava, né, preparando um lugar para ele habitar, um lugar para as pessoas terem ali uma reverência, né, para elas buscarem por perdão, buscarem por intimidade, ali naquela tenda. Naquela época ainda não tinha igreja, não tinha o templo de Salomão, como mais para frente a gente vai ver, muito menos o sacrifício perfeito de Jesus. Hoje as pessoas não precisam mais fazer o que eles estavam fazendo naquela época, né? Que era um tabernáculo. Mais para frente a gente vai ver um templo. Hoje, para a gente buscar a Deus, a gente consegue fazer isso do nosso próprio quarto, por meio de Jesus. Por isso que Jesus, ele é o sacrifício perfeito, porque ele cumpriu toda a lei. Hoje as pessoas, elas não fazem mais, por exemplo, mesmo uma pessoa que é judeu, por exemplo, ela não faz mais ofertas de sacrifícios queimados. Por mais que ela não acredite que Jesus foi o sacrifício perfeito, eles não conseguem, o ser humano, na verdade, nunca conseguiu cumprir toda a lei, né? Porque os judeus mesmo, na época de Jesus, eles não conseguiam entender tudo isso. Eles eram pessoas que é igual Jesus falou, que eles eram muito rígidos para algumas coisas da lei, mas eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor ao próximo no coração. Então eles não conseguiam cumprir toda a lei. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. E hoje, como que nós conseguimos se aproximar de Deus? Através de Jesus e através da nossa busca, através da leitura da palavra, para a gente entender a palavra, para a gente se enchendo do Espírito Santo e para a gente fazer as coisas boas, né? Então, é dessa maneira que hoje a gente cumpre as coisas de Deus, lendo a palavra, orando, melhorando como pessoa, se afastando do pecado. Mas naquela época Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, né? Então eles estavam fazendo essa tenda de Deus, né? E eles fizeram tudo do jeitinho que Deus quis, do jeitinho que Deus pediu, e isso era para ensinar para as pessoas obediência, né? Eles tinham que fazer tudo da maneira que Deus pediu. Eles precisavam trabalhar, mas eles tinham que guardar o sábado, como Deus pediu também. E tudo isso aproximou o povo de Deus, né? Mas não foi nada feito para orgulho humano, para um ser melhor do que o outro. Não, aquelas coisas eram para mostrar a santidade de Deus e para apontar para Jesus, que logo mais à frente seria o sacrifício perfeito. Tá bom, gente? Então, esse foi o capítulo de número 39, tá? E agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês.
Deus abençoe. Oi, boa noite. Verdade, muito importante conhecer a palavra de Deus, como diz as Escrituras, que devemos seguir e prosseguir e conhecer a Deus. Oi. O Espírito Santo de Deus tem o poder de preencher todo o vazio. Deus é um Deus de propósito. Se formos meditar tudo o que Deus fez, permite acontecer que Ele age com um propósito. Tô meio triste hoje, Daiane. Me fala alguma coisa para mim tentar ficar melhor. Ore o Salmo 91. Ora o Salmo 91, pega a sua Bíblia. Se você não tiver com uma Bíblia, coloca num vídeo aqui no YouTube o Salmo 91, tá? Toda vez que eu me sinto aflita, que eu sinto que eu não tô bem, eu procuro ler, meditar sobre esse salmo e eu sinto que Deus se aproxima de mim. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? Então, todas as pessoas aqui nesse mundo, elas estão sujeitas a isso, a passar por momentos difíceis. Nem todos os dias vão ser lindos, perfeitos e belos. Vai ter dias que a gente não vai estar bem mesmo, que a gente vai estar para baixo, né? E num contexto geral, no seu dia a dia, leia todos os dias a Bíblia e não leia por ler. Leia, medite, converse com Deus, crie o hábito de conversar com Deus. Sempre coloque em nome de Jesus nas suas orações, porque Deus, Ele quer isso. Ele quer que a gente reconheça Jesus. Jesus, Ele foi o sacrifício perfeito. Imagina se até hoje, né, a gente tivesse que seguir tudo isso, queimar animais, fazer sacrifícios, não poder conversar diretamente com Deus, ter que conversar com um sacerdote, né? Naquela época era assim. E hoje Jesus, ele foi o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno. Por meio dele, nós temos acesso diretamente ao Pai. Então, leia a Bíblia todos os dias, converse com Deus todos os dias. Por mais que você seja uma pessoa de Deus, vai ter dias que você vai estar triste mesmo, tá? Infelizmente, a gente passa mesmo por dificuldades nesse mundo, vivemos num mundo caído, mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, é por meio dele que a gente consegue preencher esse vazio, ter discernimento para lidar com as coisas desse mundo. Então, imediatamente, ore o Salmo 91, tá bom? Que você vai se sentir melhor. Boa noite, uma boa madrugada. A Daiana é maravilhosa, sempre tira um tempo da sua vida para vir trazer a palavra. Gente, que mulher abençoada. Gente, uma coisa eu vou falar aqui para vocês. Isso, na verdade, além de eu estar fazendo um bem para vocês, tem feito muito bem para mim também, porque a gente vai se aproximando mais de Deus, né? Quando a gente lê a Bíblia com calma, quando a gente de fato entra na história para entender o que de fato aconteceu, isso começa a nos aproximar mais de Deus. A gente vai se tornando pessoas
mais espirituais. Então, independente de qualquer coisa, coloque isso no seu dia a dia, de você ler a Bíblia todos os dias, de você orar todos os dias. O seu coração, ele vai ficar mais sensível ao toque do Espírito Santo, para você dirigir melhor a sua vida, o seu comportamento, as suas decisões, né, na sua vida. Então é muito importante que todos os dias a gente venha tirar tempo para Deus. Na verdade, tudo que a gente tem que fazer tem que ser pensando em Deus, tem que ser, mas é porque eu vou fazer alguma coisa que é para alguém. Faça como se você estivesse fazendo para Deus, né? Ter amor ao próximo em tudo que você for fazer. É a melhor forma de você viver sua vida. Você vai viver mais em paz, você vai viver mais equilibrado, você vai fazer as coisas com mais perfeição. Claro que você vai errar, que você vai ser um ser humano, mas quando a gente começa a colocar Deus em tudo, a nossa vida ela começa a melhorar. E é exatamente isso que Deus quer, tá bom? Obrigada, Dayana, por ser a voz e alma da Bíblia. E nossa vida, ela tem que ser baseada na Bíblia mesmo, na palavra do Senhor. A Nathalie pede oração pelo irmão dela. Nathalie, eu irei orar pelo seu irmão, tá bom? O Juninho está pedindo oração para a avó dele. Eu vou anotar aqui, tá, Juninho? Verdade, as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. Muitos não alcançam a bênção por ficar relaxados na fé. Sim. Dayana, você vai para a igreja quantas vezes na semana? Olha, gente, eu não frequento templos, igrejas, prédios. Eu não tenho frequentado uma igreja. O meu meio de buscar a Deus é lendo a Bíblia, é orando todos os dias. Eu sempre, quando eu estou assistindo alguma coisa, algum vídeo no YouTube, geralmente eu estou assistindo a algo que está falando da Bíblia, ou uma oração, alguma coisa assim. Conversado sobre Deus aqui com vocês, né? Então, a minha maneira de buscar a Deus e de levar o Evangelho para as pessoas tem sido aqui no YouTube, tá bom? Tem sido lido a Bíblia, tem sido também vendo muitas vezes vídeos, assistindo orações, né? Mas sempre coisas relacionadas a Deus. Essa tem sido a maneira que eu estou verdadeiramente me enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nada contra nenhuma igreja, tá? Eu já frequentei sim igrejas e eu não tinha a noção, a verdade revelada que eu tenho hoje lendo a Bíblia. Então, assim, eu não acho que é errado a pessoa frequentar, por exemplo, uma igreja, eu não acho que é errado. Mas esse negócio da pessoa ir para a igreja e achar que a vida dela vai se resolver, vai se transformar, que ela vai, né, mudar ou que ela vai receber alguma coisa,
Isso vai muito da fé da pessoa, né? A gente tem que ser obediente à palavra e praticar a nossa fé, independente de qualquer coisa. E temos que tomar também muito cuidado quando a gente escolhe uma igreja para ir, né? Quando a gente decide escutar uma pessoa, por exemplo, um pastor, a gente tem que sempre ver se essa pessoa ela está se baseando na Bíblia. Então nós temos que ser conhecedores da palavra. Quando a pessoa vai para uma igreja, a qual ela se identifica, a qual ela sente que Deus está ali, é uma bênção ela trocar experiências, ajudas, né, com aquela comunidade. Só que, infelizmente, o que eu vi, né, na minha experiência de ir para a igreja, nem sempre foi assim, né? Depois, agora que eu leio a Bíblia desde o começo, procuro estudar a Bíblia, eu vi que muitas coisas até são distorcidas, né, da palavra de Deus. Então, assim, nós temos que se encher de Deus todos os dias, não só no dia que, por exemplo, você vai para a igreja, né? Nós temos que se encher de Deus, das coisas de Deus, todos os dias, lendo a palavra, meditando em Deus, orando, né? Levando a palavra de Deus para as pessoas, sendo sensíveis ao toque do Espírito Santo, porque ele vai moldando a nossa personalidade, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Então, nós temos que ser pessoas que buscam a Deus, independente de quantas vezes você vai na igreja ou não, tá bom? E você comenta aqui, gente, em qual igreja que vocês estão indo ultimamente? Ou a igreja que você sempre foi, ou qual igreja que você tem vontade de ir. Sempre importante tirar um tempo para se fortalecer em Deus. Dayana, você acredita que tatuagem não é algo bom na questão religiosa? Gente, quando eu fiz tatuagem, né? Eu fiz numa época que eu sempre fui uma pessoa que eu lia a Bíblia, mas eu lia a Bíblia aleatoriamente quando eu era mais nova e eu não conseguia entender a Bíblia, vou ser bem sincera com vocês. Na época que eu ia para a igreja, eu era muito mais jovem, né? E eu lia a Bíblia assim, mas eu não conseguia ler a Bíblia. E eu confesso que muitas vezes que eu fui para a igreja, eu voltava assim para casa e muitas vezes eu não me sentia bem. Eu nunca fui uma pessoa assim que, por exemplo, manifestou na igreja. Nunca aconteceu isso comigo. Eu já fui para a igreja, já vi pessoas acontecer isso, mas comigo mesmo nunca aconteceu. Mas eu via pessoas, né, que se manifestavam e tal. Mas acontecia comigo na época que eu ia para a igreja. Eu não sei por quê, mas muitas vezes eu chegava em casa com uma sensação estranha, sabe? Uma sensação de que algo não estava certo, de que algo não estava bom, enfim. E eu até ficava pensando, nossa, será que eu tô com alguma coisa ruim no corpo, né? Eu pensava, gente, porque às vezes eu chegava e eu não me sentia bem. Era como se eu estivesse sobrecarregada, sabe? Eu me sentia assim, eu me sentia muito mal. E eu orava, né, para Deus, eu pedia para Deus, para que se tivesse alguma coisa ruim, para Deus tirar, sabe? E aconteceu que eu acabei me afastando, né, da igreja e indo pro mundo, indo fazer as coisas do mundo. Na época, aí eu comecei a ter vício com cigarro, eu tive vício de bebida, fiz tatuagens no meu corpo, né? E assim, hoje, lendo a Bíblia, né, muitas pessoas julgam a gente, né? Principalmente eu aqui que tô ao vivo, tô dando minha cara aqui, né, para falar ao vivo, as pessoas acabam vendo, né, que eu tenho tatuagem. Então, muitas pessoas até fica, né? Ai, tatuagem é de Deus, ai, que tatuagem vai. Minha avó, uma vez uma pessoa falou assim: ai, minha avó falou que tatuagem, quem tem tatuagem vai pro inferno, sabe? As pessoas ficam tirando onda, assim, sabe? Mas assim, Deus, ele fala, gente, que independente, né, do pecado que a gente venha cometer, quando a gente se arrepende de coração, Deus perdoa. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não consigo ter no meu coração um arrependimento profundo de ter tido tatuagem,
Não porque eu acho que é algo, tipo, muito grandioso, que eu queria fazer de novo, não é isso. Mas é porque eu não vejo isso como pecado, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não vejo como pecado. Eu veria, né, como pecado, se, por exemplo, eu tivesse tatuado uma santa, né? Porque aí eu estaria fazendo idolatria de uma imagem. Então aí eu veria como pecado. Eu veria como pecado também se eu tivesse feito uma tatuagem no sentido de sentir dor, no sentido de me machucar, de me, sabe, me machucar mesmo. Aí se eu gostasse de sentir dor no meu corpo, mas não foi por isso que eu fiz tatuagem. Então assim, eu fiz a tatuagem porque eu não estava nem como. Hoje mesmo, por exemplo, eu não pegaria, eu iria lá fazer uma tatuagem, porque hoje eu amadureci mais, hoje eu tenho consciência de que. Eu não digo também que eu nunca mais faria uma tatuagem, eu não digo isso para vocês, não posso dizer isso, até porque eu não achei isso na Bíblia, eu não achei isso escrito assim: olha, quem tatuar o corpo estará pecando. Não tem isso. Tem no sentido assim de você fazer, por exemplo, uma imagem de uma idolatria ou de você machucar seu corpo. Não tem pessoas que se automutilam? Então, se fosse nesses sentidos, né, seria um pecado. Mas no sentido que eu fiz e como não foi nada, por exemplo, se eu tivesse tatuado todo o meu rosto, sabe? Todo o meu pescoço, tivesse totalmente cheio de tatuagens, seria um excesso. Mas da maneira que eu fiz e as tatuagens que eu fiz, então eu não consigo ver como pecado, né? Eu espero que Deus me mostre se foi um pecado, que Deus me mostre, porque eu não quero fazer nada que venha desagradar a Deus. A minha intenção não é desagradar a Deus, muito pelo contrário, eu quero agradar a Deus, porque eu sou uma filha de Deus, né? Deus que me fez, eu quero o perdão dele. Eu reconheço que eu sou pecadora. Agora, na questão da tatuagem, eu não tenho esse entendimento que tatuagem é pecado. Mas assim, eu não diria para ninguém fazer tatuagem. Eu não influenciaria uma pessoa a fazer tatuagem. Não porque eu acho que se a pessoa morrer vai pro inferno, que é um pecado, não por isso, mas é porque eu acho que o corpo da gente, ele envelhece, né? Então assim, e também a tatuagem ela desbota, né? Ela vai desbotando e não vai ficando a mesma coisa desde quando você fez. A moda, ela muda. Então, assim, vamos colocar assim, uma coisa que era bonita há 30 anos atrás, com a tecnologia de hoje, não vai ser mais tão bonita, entende? Então, assim, eu não aconselharia ninguém a fazer, né? Mas eu sou muito grata a Deus por eu nunca ter tido feito, por exemplo, todo o meu rosto. Claro que eu não vou julgar uma pessoa que tenha tatuado todo o rosto. As pessoas elas têm o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, mas se de fato o que elas quiserem, né? E eu também. Mas assim, se de fato eu tivesse feito algo muito assim, muito, eu acho que sim, eu estaria assim arrependida, né? Porque, né? Como eu disse, as coisas elas mudam, elas passam, mas eu não tenho esse entendimento que tatuagem é pecado, não está na Bíblia, tá? Então, assim, eu não diria para ninguém fazer, né? Mas, e eu acho também que as pessoas, elas não podem ter todo esse preconceito também com as pessoas, sabe? Até porque Deus, ele olha para o coração das pessoas, né? Então, às vezes, tem tantas pessoas, às vezes, que não se voltam para Deus por conta do preconceito das pessoas. Jesus não faria isso, né? Então, assim, Deus, por exemplo, ele fez o tabernáculo, mais para frente a gente vai ver que ele instruiu Salomão a construir o templo, e o que os líderes religiosos faziam naquela época? Eles tinham um certo preconceito com as pessoas, eles se sentiam melhor do que as pessoas, eles de fato não conseguiram entender toda a lei de Deus, né? Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, porque o ser humano ele é incapaz de fazer isso, né? Então, Jesus, ele disse, eu até anotei aqui para mim passar para vocês. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolheste,
Estava nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. E ele concluiu: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. Então aqui Jesus inclusive ele fala que ele era estrangeiro e não me acolhestes. Jesus, ele acolhe todas as pessoas, né? Todas as pessoas que vêm com defeitos, que vêm com marcas, que vêm com erros, né? E tem ali arrependimento, mudança. Jesus ele não é preconceituoso. Ele vem para mostrar a verdade e para libertar a verdade na vida das pessoas. Então, quando a gente fica agindo, né, como pessoas preconceituosas, quando a gente não ajuda os pobres, por exemplo, quando a gente tem preconceito pelas pessoas, a gente fica apontando o nosso dedo na cara das pessoas, sendo que a gente também tem, né? A gente não pode ter exatamente aquele pecado que a pessoa tem, mas a gente tem outros pecados. A gente está desagradando a Deus, porque Jesus ele não foi assim. Jesus ele não induz as pessoas a serem assim, né? Boa noite. Falando sobre a lei que Deus deu a Moisés, entendendo que não foi para salvar as pessoas dos seus pecados, mas para mostrar um espelho, a mostra dos erros, dos defeitos do povo. Sim, o ser humano, ele é falho, o ser humano, ele era incapaz de cumprir a lei, né? Tanto é que aquelas pessoas que estavam ali no segundo templo, né, que foi construído, os fariseus, por exemplo, as pessoas religiosas daquele tempo, elas tiveram preconceito com o próprio Deus, né? Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. Boa noite a todos. Uma grande verdade. Jesus, a esperança deste mundo. Tem uma pessoa pedindo para mim contar mais sobre mim. Gente, eu venho aqui contar sobre Deus, sobre a Bíblia, tá bom? Só o Espírito Santo para dar discernimento. Isso mesmo. Seria bom dizer porque tatuagem é burrice, realmente, né? Tatuagem é uma coisa, gente, que eu não recomendo que ninguém faça. Por quê? Porque é uma coisa que você vai enjoar, vai desbotar. Eu não acho que compense ninguém fazer. Então, Deus ele fala na Bíblia, né, sobre você machucar seu corpo, fazer deuses, né? As pessoas elas faziam deuses pagões, né, no corpo. Então, esse tipo de coisa Deus especificou que não podia fazer. E o próximo livro que nós vamos ler, gente, vai ser o livro de Levítico, tá bom? Falta ainda a gente ler o capítulo de número 40 de Êxodo.
Ó, teve uma pessoa que falou aqui, ó. Só ler, que tem gente que falou assim, só ler Levítico 19:28, que é sobre a tatuagem, né? Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem faça marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Então Deus, ele fala o quê? Tinha pessoas que, em sinal de tristeza, né, elas se machucavam, machucavam o corpo, né? E tinha pessoas também que tatuavam deuses no corpo, né? Faziam idolatria. Graças a Deus não fiz isso, tá? Mas se caso eu tivesse feito, porque tem pessoas que fazem, tem pessoas que machucam o próprio corpo, tem pessoas que fazem imagens de santo para ficar achando que aquele santo é um amuleto da sorte dela, por exemplo, uma coisa que ela põe fé. Se você fez e se você se arrepender de coração, Deus ele perdoa, gente. Não é porque de repente eu nunca fiz isso, né? Eu não posso dizer assim, como, né? Me arrependo totalmente das minhas tatuagens. Eu não faria de novo. As tatuagens elas saem de moda, elas desbotam, enfim, a gente envelhece, né? Tudo que eu falei aqui. Mas a Bíblia ela fala sobre isso, tá bom? E assim, Tiago, né? Você falou para a gente ler aqui o capítulo da Bíblia de Levíticos, que inclusive é o próximo livro que nós vamos ler. O que está escrito é isso, gente, né? A gente aí tem que ir pela sua interpretação, né? Cada pessoa ela tem que ter o que Deus coloca em mim para mim vir aqui fazer, né? Falar sobre é isso. Eu acredito assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo, por exemplo, eu hoje mesmo, eu não pegaria o meu corpo, o meu dinheiro e iria lá me tatuar. Entende? Eu não faria isso. Só que o que a Bíblia fala é isso, para você não ficar se machucando com a morte de alguém, marcando o seu corpo com aquele sofrimento, ou se você fizer idolatria no seu corpo, ficar fazendo santo, imagem, entidade no seu corpo, né? A Bíblia, ela fala isso, é isso que a Bíblia fala, tá bom? Mas, e também assim, sobre o exagero também. Tudo que você faz em exagero, não só tatuagem. Por exemplo, eu encho-me de joias aqui. Eu encho-me de roupa vulgar aqui. Eu encho-me de maquiagem. Eu encho-me de tatuagem. O exagero também eu acredito que é pecado, né? Mas está escrito isso. Quando chorarem, que é o versículo que as pessoas, né, falam sobre tatuagem. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Então fala para as pessoas não fazer marcas no corpo de deuses também, né? Idolatrias. Deus fala isso, tá bom? Bom, gente, e essa foi a live de hoje. E para mim a Bíblia não fala diretamente sobre tatuagens, tá bom? Mas
o nosso corpo, ele tem que ser, gente, para glorificar a Deus, tá bom? Nosso corpo, ele tem que ser para glorificar a Deus, a gente não deve estar se machucando, né? Se fosse hoje em dia, eu não faria, tá bom? E Deus olha para o coração das pessoas. Então, se você estiver aqui, você estiver vendo essa live, de repente você tem tatuagens e você se sente mal até com o mundo, porque às vezes as pessoas te julgam. Deus, ele olha para o seu coração, tá bom? O importante é a gente buscar por Deus, é a gente orar, é a gente ler a Bíblia, é a gente se encher do Espírito Santo, para a gente ter o quê? A sensibilidade do Espírito Santo, tá bom? E eu queria muito terminar o livro hoje, o livro de Êxodo, tá? Falta o capítulo 40. Hoje, graças a Deus, eu consegui ler os comentários de vocês. Aí a pessoa falou aqui, o Tiago, né, que tá falando para ler Levíticos, que eu li já aqui para vocês. Acontece que a tatuagem nasceu aí, inclusive neucramancia, magias, eu não entendi direito, mas acho que você quis dizer de magias, né, pessoas que marcavam rituais, santos, essas coisas, isso sim, a gente não pode fazer isso, nem marcando o corpo, nem pensamento, nem com outros tipos de coisas, né. Mas, gente, essa foi a, a live de hoje, tá? Eu vou ter que encerrar porque eu tenho um delivery aqui, gente, e eu faço live, só que o meu delivery tá aberto, tá bom? Saiu um pedidinho aqui, meu esposo estava terminando de fazer o pedido, tá quase pronto o pedido e a gente agora vai entregar o pedido. Então, eu queria muito terminar esse livro de Êxodo hoje, né? Mas amanhã a gente termina, não tem problema. Só vou terminar de ler aqui os comentários de vocês. Na minha visão, só é pecado tatuar besteira ou desenhos ridículos. Agora, para alguém que você quer homenagear, tipo sua família, aí tudo bem. Porque eu tenho vontade de tatuar o nome de todos os animais que já tive. Se eu fosse você, eu não tatuaria, tá? Porque eu acho que não precisa disso. Qualquer coisa do paganismo não faz sentido para um cristão. O Tiago falou aqui. Bom descanso, Daiana, até amanhã. Sim, se você ficar tatuando coisa de horóscopo, acreditando em Deus, tatuando imagens, esses tipos de coisa, sim, é pecado. Delivery do que você tem? É de lanches e marmitas, tá, gente? São enganações vindas da mesma que tatuagem. Então, aqui, gente, ó, tem o nome da minha filha, tem o nome do meu esposo e tem o nome da minha outra filha também, no meu braço. Essas tatuagens eu fiz há muito tempo, né? A mais recente é essa daqui, que é da minha filhinha, que tem 6 anos já, ela vai fazer 7 anos. Essa daqui é da minha filha de 16 anos, tá? E eu tenho também o nome do meu esposo. E tenho também outra tatuagem aqui. Mas, gente, eu era muito jovem e eu tenho também uma tatuagem na barriga. E eu era jovem quando eu fiz essas tatuagens. Eu não vou remover, porque dizem que dói muito para remover tatuagem. Então, eu não vou me machucar com isso, né? E eu até queria fazer também, eu queria fazer algo, sabe, com um versículo, com o rosto de Jesus. Mas assim, hoje eu não faço, porque hoje eu peço também a Deus para Ele me mostrar, né, me dar discernimento sobre essa questão da tatuagem. Muitas pessoas, elas julgam, elas falam que é errado, que é errado, que é errado. Porém, no meu entendimento, pelo que eu entendi que está escrito na Bíblia, tá? A única coisa que fala sobre tatuagem é o que está em Levíticos, né? E Deus fala sobre você não machucar seu corpo, as pessoas,
elas faziam isso quando elas estavam de luto, quando alguém morria, elas se machucavam, né? Elas se machucavam em forma de desenhar o corpo, de se machucar, né? Então, eu vejo dessa forma a tatuagem. A gente não pode fazer para se machucar. Eu não fiz para me machucar. Você não pode, por exemplo, tatuar um santo aqui, pegar e tatuar um santo e acreditar que esse santo vai te proteger. Esse tipo de coisa, né? Para mim, isso é pecado. Agora, a tatuar, eu acho também que é pecado você tatuar seu rosto, você tatuar todo o seu corpo e virar um vício. Aí também é pecado. Então, o meu entendimento sobre tatuagem é isso, tá bom? Muitas pessoas, elas querem colocar coisas que estão na Bíblia, distorcendo também a palavra de Deus. E eu acho que isso também não é certo. Eu acho que a gente tem que ler e interpretar a Bíblia do jeito que ela está, né? Então, assim, a gente tem que também ter bom senso das coisas, né? Então, eu acho que a tatuagem, necessariamente, ela não é pecado. O que importa é a intenção, né, do coração. Por exemplo, eu vou fazer uma tatuagem para adorar um Deus. Ou eu vou fazer uma tatuagem porque eu estou viciada em tatuar meu corpo, sabe? Virou um costume meu, né? Agora, se a pessoa tem tatuagem e não significa nada disso. Eu não fiz tatuagem para me mutilar. Eu não fiz tatuagem adorando outros deuses. Então, eu não vejo isso como pecado, tá bom? Mas eu acho que nós temos que ter sabedoria. O nosso corpo ele tem que ser para glorificar a Deus, né? E então, por mais que hoje eu tivesse vontade de fazer, por exemplo, eu acho que ficaria legal uma tatuagem com o rosto de Jesus na minha panturrilha, sabe? Mas eu não faria, porque é como eu disse, eu acho que eu posso encontrar outras maneiras de glorificar a Jesus, né? Porque eu acho que tem coisas que não são proibidas, mas tem coisas que a gente não deve fazer, entendeu? Por exemplo, o dinheiro de uma tatuagem, eu estar legal de vida, eu ajudar o próximo, eu acho que seria mais louvável também, ou eu comprar alguma coisa para minha família. Então, hoje eu pensaria mais dessa forma, tá bom, gente? Mas não, você que tá vendo a live, não se sinta. Tem pessoas que condenam, vê as pessoas como impuras, só porque de repente a pessoa tem uma tatuagem. E eu não acho isso assim. Ai, gente, eu vou encerrar a live, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. E Tiago, como você ainda tá aqui na live, reveja o seu jeito, né, de falar, porque você também não pode julgar as pessoas, tá bom? Eu sei, às vezes a sua intenção não é ruim, não é isso, mas peça discernimento também, né, para falar com as pessoas, né? De repente você vai falar com alguém, às vezes tem alguém aqui ouvindo e a pessoa que tem tatuagem, você pode deixar essa pessoa. Eu não ligo. Eu busco orientação em Deus. É como eu disse, Deus não me acusa disso, gente, porque eu não fiz para idolatrar nada, nem nada. Só que assim, cuidado, às vezes você pode também matar uma pessoa, sabe? Por dentro. Às vezes você pode abalar, às vezes é uma pessoa que está pensando em ler a Bíblia também ao vivo no YouTube, e essa pessoa tem uma tatuagem, aí ela já pensa, nossa,
Tudo bem que se não for você, vai aparecer outras pessoas para condenar essa pessoa, né, também, mas nós temos que buscar também jeito de falar com as pessoas, tá? Jesus, ele olha para o nosso coração, ele não olha para essas coisas também, e Deus também, ele sabe a intenção de cada pessoa, né? Minha intenção nunca foi fazer idolatrar imagens ou mutilar meu corpo, nem ficar, enfim. Mas, bom, gente, esse é o meu posicionamento e a minha visão sobre tatuagens também. E essa foi a live de hoje, tá bom? E eu espero que vocês fiquem todos com Deus. Eu espero que essa live ela toque no coração de vocês, que vocês leiam mais a Bíblia, se aproximem mais de Deus, porque só Deus verdadeiramente pode preencher o nosso coração, tá? Dayana, você podia postar um vídeo da sua rotina de trabalho no delivery e postar fazendo os lanches, as marmitas, ia ser legal assistir você, se tiver interesse em fazer. Gente, qualquer dia eu vou fazer. Qualquer dia eu vou fazer um dia de rotina, tá bom? Do meu delivery, até para incentivar também pessoas que querem ser autônomas, né? Que de repente quer sair da CLT, quer trabalhar para ela mesmo. Qualquer dia eu vou fazer. É porque tá bem corrido. Fazer live aqui, gente, ela leva um tempo. Eu tô estudando também, eu tenho que estudar capítulo por capítulo para trazer aqui para vocês, né? E eu me comprometi também de fazer vídeo toda segunda e sexta-feira, mas eu vou tentar sim fazer, eu só não garanto quando, mas eu vou fazer sim um vídeo da minha rotina com o iFood, que é a minha fonte de renda, né, gente? Eu também preciso trabalhar. Então, olha, fiquem todos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa live, pela tua santa palavra. Senhor, toca o nosso coração, que a gente venha ser pessoas sensíveis ao seu toque, para cada dia mais a gente melhorar como pessoa. Proteja cada pessoa que entrou nessa live, em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus e não esqueçam de ler a Bíblia, porque tudo está na Bíblia, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã.